Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, pela primeira vez, estou vindo aqui para falar sobre um livro que eu li ainda na época de escola, no ensino médio, no antigo segundo grau, lá nos idos de 2003, talvez 2002, tempinho já, né? Lá na escola no Acre, na escola Marcílio Pontes, onde eu estudava lá com vários professores, e naquela época foi me apresentado um autor acreano, um autor que escreveu sobre a história do Acre, que foi muito interessante, muito bacana. Eu sempre fui muito apaixonado por leitura, principalmente naquela época que a gente estava descobrindo toda aquela questão de leituras, assim que a gente era totalmente do sítio, né? Da roça, do meio rural, que o meio rural acreano na época era um pouco meio diferente, era um meio rural mais extrativista do que praticamente agrícola, na essência da agricultura mais moderna do que a agricultura que temos hoje, né? Era uma outra realidade. Ainda mais no período que eu estava em Acrelândia, que estava abrindo a cidade, que tudo era novo, que ainda a cidade não tinha nenhum posto de gasolina, tinha todas as questões assim, não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? Era uma outra Acrelândia, era um outro Acre, era uma outra época. Então, naquele período, eu gostava muito de leitura. Eu gosto até hoje também, né? Mas aí lógico, quando a gente foi, acho que foi nos primeiros anos do colégio Marcílio Pontes, quando ele foi feito, ele ficou um tempo lá parado e tal, até pudesse ser inaugurado por questões de documentações, burocrática e tal. Aí fomos para lá, tinha uma biblioteca pequena, muito pequena, e eu gostava muito de ficar na biblioteca para ler os livros. Eu tinha o objetivo de ler todos os exemplares de livros daquela biblioteca. E eu fiz. Esse eu atingi. Então, feita essa introdução para falar um pouco para vocês, eu tenho um livro que eu procurei bastante, que quando eu li naquela época marcou muito, porque ele era muito presente. Os personagens era muito vivo, assim, naquele contexto daquela realidade que a gente tinha ali na questão do Acre. Que falava sobre os seringais, os seringueiros, as histórias do cotidiano de um seringal. Aquilo, quando eu li aquele livro, parecia que eu estava num filme, mas num filme que a gente fazia parte também, que a gente estava ali dentro de tudo aquilo, porque eu tinha a sensação de ver aqueles personagens nas ruas, no sítio, no caso nas colocações, todo aquele contexto. Era um contexto que a gente vivia de certa forma, né? Não no contexto que o livro está, porque naquele período que eu vi ali já era a fase final dessa época, porque já era um período quando a gente já tinha vindo, estava entrando, talvez já tinha se solidificado a migração sulista e centro-oeste ali já naquela região, né? Então já era um fim de toda essa história aqui, mas só que a gente vivia, porque tinha essas pessoas. A gente conhecia a tropa de burro que puxava a seringa, a gente conhecia o comprador de seringa, o seringueiro, a gente convivia, escutava essas histórias, né? Então são histórias fantásticas, que a gente tinha toda essa questão. Então eu fazendo toda essa introdução, esse apanhado, para falar para vocês um livro que eu procurei muito, que foi muito interessante, que eu acho que é um livro que tem que virar um filme, porque ele retrata um período, uma época muito boa, e a forma que ele retrata também é muito fantástica, para falar um pouco sobre a história do Brasil, a história do Acre, a história da seca do Nordeste, que ele começa
ainda no Arraial de Canudos, com a destruição do Arraial de Canudos, né? Então tem todo esse contexto. É um livro muito rico, muito importante, que vale a pena. Ele está muito raro, muito difícil de conseguir. Eu procurei por meses para conseguir um exemplar. Não foi fácil, mas eu consegui. É um livro ainda com um autor, que é um bacharel, que foi promotor de justiça, que atuou em vários municípios, inclusive aqui em Roraima, que eu estou gravando esse vídeo de Roraima. Ele esteve aqui ainda na época do território, atuando como promotor de justiça por vários anos, que é o professor Gersey de Brito, né? E teve um papel muito importante também na história jurídica do Acre. Então ele é um marco como jurista, como pessoa nessa questão. Então esse livro que ele colocou, que a gente conseguiu, Memórias de um Seringueiro. Eu recomendo esse livro, ele é fantástico. Ele começa contando a história de os retirantes ainda do Arraial de Canudos, contextualiza aquela seca do Nordeste de 1877 e vai até chegar nesse período. Ele passa ali essa história passa ali na questão do Alto Purus, né? Que fica ali Santa Rosa do Purus, um pouco ali de Feijó, Mané Urbano, naquela região ali, onde hoje é. Mas só que naquela época eu acho que não era isso ainda não, tá? Pelo contexto aqui, então era Alto Purus, que tinha toda a questão, fala sobre a questão dos seringueiros, de como era, como não era, os sofrimentos, como a solidariedade fazia diferença naquela época, né? Das questões. Então esse livro aqui, ele é fantástico. É um livro que infelizmente é muito raro de conseguir. Deu muito trabalho para a gente conseguir, mas consegui, graças a Deus, e estou relendo, que é um livro que vale a pena você ler, que você vai vivenciar. Para você que tem essa familiaridade, né? Para você que gosta de história, assim, como o próprio autor diz, né, muito baseado na história oral, mas só que é uma coisa muito presente para a gente que viveu, conhecer um pouco dessa história. Então, para você que teve parentes no Seringal, que teve conhecidos que pesquisam, isso aqui é fantástico, porque assim, da forma que a vivência que a gente teve, conheceu as pessoas, os seringueiros, né, que convivemos com os seringueiros, as pessoas, era isso mesmo, era o que eles falavam pra gente, contava a história e tal, que a gente sempre gostou muito de perguntar, que eu acho que o jornalismo já estava no sangue ainda quando era criança, né, que a gente perguntava, e olhava e via, que tinha essa curiosidade pela selva, pelos rios, pelas histórias. Então tinha muitas pessoas que contavam histórias pra gente. Quando eu li esse livro eu falei, caracas, é o mesmo que o rapaz lá me contou, que o seu Pedrinho me contou, que o seu João contava. Então essas histórias assim, então é fantástica, entendeu? Então são histórias muito, muito presentes assim, na época, que fantástico. Então eu recomendo para vocês. Já procurei na internet, não tem PDF, não tem à venda, mas assim, a gente tem que buscar, né, alguma forma, fazer uma campanhazinha para ver se a gente consegue aí uma outra edição com a família do autor, né, que já é falecido. Então a gente tinha que ver essa questão para ver como é que a gente conseguiria, porque esse livro aqui é muito importante para vocês. Ele conta a história do Acre, muito importante. Assim, acho que enquanto o povo acreano tinha que valorizar mais essa questão dessa história e fazer uma reimpressão de livros como esse, porque são livros, entre vários outros que eu vou mostrar, esse aqui é um livro que é muito bom, que é um livro que conta uma história muito verdadeira do nosso Brasil, na época em que as coisas eram difíceis, que as pessoas entravam na mata virgem, na mata mesmo, o pessoal, o soldado da borracha, o inferno verde, ou você ia para a guerra ou ia para a mata, entendeu? Então não era muito uma opção, e também um meio de sobrevivência também para a mata, porque a seca no Nordeste matou muita gente. Então tem toda uma história por trás que é muito interessante. Então essa é a minha recomendação de hoje, e eu quero agradecer a vocês
e que está aqui vendo. Valeu? Muito obrigado e até um próximo. Tchau, tchau.